O médico salvou a filha, mas destruiu o coração do pai. Às vezes, a maior prova de amor não é ficar, é partir. No sertão, onde a vida ensina sem pedir licença, um homem precisou fazer uma escolha impossível: perder o amor da sua vida para salvar uma filha que ele ainda nem sabia como criar. O que nasce dessa decisão não é heroísmo, é dor silenciosa, solidão e uma paternidade solitária cheia de medo. Mas o destino, do jeito torto que só ele sabe ser, cruza o caminho dessa família com alguém que também carrega uma mala cheia de perdas. E é aí que a história deixa de ser sobre morte e começa a falar de redenção emocional e esperança mínima. Antes de continuar, já deixa o seu like. Isso ajuda essa história a chegar em mais pessoas que talvez estejam precisando ouvi-la hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que não são só para assistir, são para sentir. E me diz nos comentários de onde você está assistindo essa história. Às vezes, saber que não estamos sozinhos, nem na dor e nem no lugar do mundo, já muda tudo. No sertão, a solidão não é apenas a ausência de pessoas, é um jeito de viver que se instala devagar, como poeira que entra pelas frestas e vai se acomodando nos cantos da alma. João Miguel conhecia bem esse tipo de silêncio. Ele morava numa fazenda herdada do pai, que herdou do avô, numa linha de homens calados que aprenderam cedo a conversar mais com a terra do que com gente. A rotina era sempre a mesma: acordar antes do sol, trabalhar até o corpo pedir descanso, comer sozinho, dormir cedo. Não havia drama nisso, nem revolta. Era apenas a vida acontecendo do jeito que sempre aconteceu. Mas no fundo, onde as palavras não alcançam, ele sentia um vazio que nem o cansaço do corpo conseguia preencher. Era uma dor silenciosa, daquelas que a gente carrega sem reclamar, porque nem sabe direito como nomear o que falta. Ele tinha 32 anos quando percebeu que a fazenda estava grande demais para um homem só. Não no tamanho físico, mas no peso emocional. Cada canto daquela casa guardava memórias de uma família que já não existia mais. A mãe tinha partido quando ele ainda era menino, levada por uma febre que a medicina local não soube curar. O pai aguentou mais uns anos, mas morreu devagar, consumido por um luto contido que nunca virou choro, só cansaço. João Miguel herdou tudo: a terra, os animais, as dívidas e também aquela tristeza muda que parecia fazer parte do inventário. Ele não sabia ser diferente, apenas seguia, dia após dia, como quem cumpre um destino que ninguém escolheu, mas que precisa ser vivido mesmo assim. As poucas pessoas que cruzavam seu caminho o viam como homem sério, trabalhador, de poucas palavras. Na cidade, quando precisava ir buscar mantimentos, cumprimentava com um aceno de cabeça e pagava suas contas sem conversa. Não era grosseria, era proteção. Ele aprendera que abrir o coração no sertão é arriscado. As pessoas falam, julgam e transformam qualquer fragilidade em motivo de fofoca. Então, era mais fácil manter distância, mais seguro. Mais solitário também, mas isso ele já estava acostumado. O sofrimento humano, quando vira rotina, perde o nome e vira só um jeito de estar no mundo. E João Miguel estava nesse lugar havia tanto tempo que nem lembrava mais como era sentir alegria sem peso, conversa sem cautela, presença sem medo. Mas a vida, do jeito torto que só ela sabe ser, tem um jeito de preparar o terreno antes de plantar algo novo. Nos meses que antecederam a chegada de Ana Clara, João Miguel começou a sentir uma inquietação diferente. Não era tristeza, era outra coisa, como se o corpo soubesse, antes da mente, que algo estava prestes a mudar. Ele acordava no meio da noite sem motivo. Ficava olhando o teto de madeira, tentando entender aquele incômodo no peito. Às vezes, no meio do trabalho, parava e olhava para o horizonte, como se esperasse alguém que ainda não conhecia. Era um pressentimento sem forma, uma esperança mínima que ele não sabia de onde vinha.
E como todo homem que viveu tempo demais sozinho, ele tinha medo de acreditar que a vida ainda podia ser diferente. O que João Miguel não sabia ainda é que a solidão não é castigo. Às vezes, ela é apenas a sala de espera da transformação. Todo esse tempo calado, todo esse silêncio guardado, toda essa dor silenciosa que ele carregava sem chorar, estava moldando nele uma capacidade rara, a de reconhecer bondade quando ela aparecesse. Porque quem nunca teve muito, aprende a valorizar o pouco. Quem viveu sem afeto, aprende a proteger quem oferece. E quem conheceu o fundo do poço, sabe que qualquer mão estendida é um milagre disfarçado de acaso. Naquele momento, João Miguel ainda não entendia isso. Mas a vida já estava preparando o encontro que iria virar tudo de cabeça para baixo. E ele, sem saber, já estava pronto para receber o que sempre faltou. Foi numa feira de domingo, daquelas que juntam o vilarejo inteiro na praça principal, que João Miguel viu Ana Clara pela primeira vez. Ela estava no meio da multidão, ajudando uma senhora idosa a carregar sacolas, e foi esse gesto simples que chamou a atenção dele. Não era a beleza, embora ela fosse bonita, daquele jeito natural que o sertão molda sem esforço. Era a gentileza. A forma como ela segurava o braço da velha, devagar, com cuidado, como se aquele não fosse um favor, mas um privilégio. João Miguel ficou parado, observando sem coragem de se aproximar. Fazia tanto tempo que ele não sentia vontade de falar com alguém que, quando a vontade veio, ele nem soube o que fazer com ela. Apenas ficou ali, de longe, como quem admira algo que parece bom demais para ser real. Ana Clara percebeu o olhar. Não daquele jeito desconfortável que faz a gente desviar os olhos, mas do jeito que faz sorrir sem querer. Ela terminou de ajudar a senhora, se despediu com um abraço apertado e então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, caminhou até João Miguel. Ele travou. O coração disparou. A boca secou. Ela parou na frente dele, inclinou a cabeça de leve e disse com aquela voz mansa que parecia trazer paz junto: "Você é o fazendeiro do norte, não é? Dizem que você não fala muito." João Miguel tirou o chapéu tentando parecer educado, enquanto o mundo girava dentro dele. "Dizem certo", ele respondeu, a voz mais rouca que o normal. Ela sorriu de novo, e dessa vez foi um sorriso que desarrumou tudo lá dentro. "Prazer, eu sou Ana Clara, e acho que você fala assim. Só precisa de um bom motivo." A conversa foi curta, mas intensa. Ana Clara contou que tinha vindo de outro vilarejo, cuidar de uma tia doente que morava ali. Não sabia por quanto tempo ficaria, mas disse que gostava do lugar, do jeito simples como as coisas aconteciam. João Miguel ouvia cada palavra como quem recebe água depois de anos de seca. Ele não era bom com palavras, mas naquele dia descobriu que ouvir também é uma forma de amor sacrificial. Estar presente, atento, sem pressa de preencher o silêncio com bobagem. Quando ela precisou ir, ele sentiu um aperto no peito, como se algo precioso estivesse escorregando pelos dedos. Mas antes de partir, Ana Clara fez algo que ele jamais esqueceria. Tocou de leve no braço dele e disse, com aquela sinceridade que só gente de coração limpo tem: "Espero te ver de novo, João Miguel." Nos dias seguintes, ele não conseguiu pensar em outra coisa. A fazenda continuava a mesma, o trabalho não mudou, mas algo dentro dele tinha despertado. Era como se, depois de anos vivendo no automático, ele finalmente tivesse encontrado um motivo para prestar atenção no mundo. Voltou à cidade na semana seguinte sem necessidade real, apenas com a esperança de cruzar com ela de novo. E cruzou. Ana Clara estava na porta da igreja, conversando com outras mulheres, e quando o viu, abriu aquele sorriso que já parecia feito só para ele. Dessa vez, João Miguel teve coragem. Chamou-a para caminhar um pouco e ela aceitou sem hesitar. Andaram pelas ruas de terra batida, conversando sobre coisas pequenas, o tempo, os bichos, a vida no campo. Mas no fundo,
Estavam falando de algo muito maior. Estavam se reconhecendo. O que nasceu entre eles não foi paixão explosiva, daquelas que aparecem em novela. Foi algo mais profundo e mais raro, identificação. Ana Clara também conhecia a solidão, embora a dela fosse diferente. Ela tinha crescido cuidando dos outros, primeiro da mãe doente, depois dos irmãos mais novos, agora da tia. Nunca sobrou tempo para ela mesma. Nunca teve alguém que perguntasse o que ela queria, o que sentia, o que sonhava. E, de repente, ali estava João Miguel, um homem que ouvia mais do que falava, que respeitava o silêncio dela, que não exigia nada além de presença. Aos poucos, sem pressa e sem medo, eles começaram a construir algo que nenhum dos dois sabia direito como nomear, mas sabiam que era real. E no sertão, onde a vida ensina sem pedir licença, isso já era mais do que suficiente para apostar tudo. No sertão, namoro longo é luxo que a vida não oferece. As coisas acontecem rápido porque o tempo é curto e a incerteza é constante. Uma seca, uma doença, uma partida repentina podem mudar tudo de um dia para o outro. João Miguel e Ana Clara entendiam isso sem precisar falar. Depois daquele primeiro encontro, os dois começaram a se ver toda semana, sempre com a desculpa de algum recado, alguma ajuda, algum motivo que disfarçava o que realmente importava. Estar perto. Ele trazia verduras da horta, ela mandava pão caseiro. Ele consertava a cerca da casa da tia, ela lavava as camisas dele com cuidado. Eram gestos simples, mas carregados de um afeto que crescia em silêncio, como planta que brota sem fazer barulho, mas que enraiza fundo. Ana Clara era diferente de tudo que João Miguel tinha conhecido. Ela não fingia ser forte o tempo todo, não escondia quando estava cansada, não transformava vulnerabilidade em vergonha. Num mundo onde todo mundo usa máscara, ela tinha coragem de mostrar o rosto. E isso desarrumava ele por completo. Certa vez, enquanto caminhavam pela beira do rio seco, ela parou, olhou para o horizonte e disse, quase num sussurro, eu cansei de viver só para cuidar dos outros, João Miguel. Queria ter alguém que cuidasse de mim também. Ele não soube o que responder na hora. As palavras nunca foram o forte dele, mas pegou a mão dela, apertou devagar, e naquele gesto estava tudo o que ele não conseguia dizer. Eu quero ser essa pessoa. Ela entendeu. E foi aí que o amor deixou de ser possibilidade e virou decisão. 3 meses depois do primeiro encontro, numa noite de lua cheia que clareava o sertão inteiro, João Miguel pediu Ana Clara em casamento. Não teve ajoelhada, nem anel de ouro, nem discurso decorado. Ele apenas olhou nos olhos dela e disse, com aquela voz grave que tremia de nervoso, Ana Clara, eu não sei prometer futuro porque a vida aqui é incerta, mas eu prometo que, enquanto eu tiver fôlego, você não vai estar sozinha. Ela não esperou nem um segundo para responder. Abraçou ele com força, como quem segura algo que tem medo de perder, e sussurrou no ouvido dele, eu também prometo, João Miguel. A gente vai construir isso juntos. Ali, sem testemunha além das estrelas, nasceu um pacto que era muito mais do que casamento. Era acolhimento mútuo, era cura compartilhada, era esperança mínima virando certeza. O casamento foi simples, como tudo no sertão. Aconteceu na igreja pequena do vilarejo, com poucas pessoas presentes, alguns vizinhos, a tia de Ana Clara, 2 amigos de João Miguel que ainda restavam. O padre falou rápido, os noivos trocaram alianças de prata que ele tinha comprado na cidade e pronto, estavam casados. Não teve festa grande, não teve lua de mel em lugar distante. A celebração foi um almoço na casa da tia, com comida farta e conversas leves. Mas para João Miguel, aquele foi o dia mais importante da vida dele. Pela primeira vez, ele não estava sozinho. Pela primeira vez, alguém tinha escolhido ficar. E quando eles voltaram para a fazenda, já como marido e mulher, ele sentiu algo que não sentia desde criança.
a sensação de que aquela casa finalmente tinha virado um lar. Ana Clara trouxe vida para dentro daquelas paredes, não de um jeito barulhento, mas do jeito dela. Silencioso, afetuoso, constante. Ela arrumou cortinas nas janelas, plantou flores no quintal, começou a cozinhar receitas que a mãe tinha ensinado. Toda noite, depois do jantar, os dois sentavam na varanda e ficavam ali, lado a lado, olhando o céu estrelado. Às vezes conversavam, às vezes não. Mas o silêncio entre eles nunca foi vazio. Era cheio de presença, de segurança, de amor que não precisava gritar para ser sentido. Pela primeira vez na vida, João Miguel entendeu o que era paz. E Ana Clara, depois de tanto tempo sendo a pessoa que cuida, finalmente tinha alguém que cuidava dela também. Eles não sabiam ainda, mas aquele era o ano mais feliz que teriam juntos. E a vida, do jeito cruel que às vezes ela é, já preparava a provação que testaria tudo o que estavam construindo. O primeiro ano de casamento de João Miguel e Ana Clara foi tudo o que eles não ousavam sonhar, mas precisavam desesperadamente. A rotina da fazenda ganhou leveza, o trabalho continuava pesado, a terra não perdoa preguiça, mas agora tinha companhia, risada no meio do dia, café quentinho esperando na mesa. Ana Clara acordava cedo, preparava o desjejum enquanto ele cuidava dos animais. E quando João Miguel voltava, sempre encontrava ela cantarolando baixinho alguma cantiga que a mãe ensinou. Ele nunca tinha sido de demonstrar afeto com palavras, mas aprendeu a fazer isso de outros jeitos. Trazia flores do mato, consertava coisas antes que ela pedisse, puxava o cobertor sobre ela quando a noite esfriava. Eram gestos pequenos, mas carregados de um amor sacrificial que não precisa de plateia para existir. Eles conversavam muito, coisa rara para quem cresceu calado. Ana Clara tinha o dom de fazer João Miguel falar, não forçando, apenas criando espaço seguro para que as palavras saíssem quando estivessem prontas. Ele contou para ela sobre a mãe, sobre o pai, sobre os anos de solidão que pareciam não ter fim. Ela ouvia tudo sem interromper, sem julgar, apenas segurando a mão dele quando a voz falhava. E em troca, Ana Clara também abriu as próprias feridas. Falou da infância difícil, de ter sido mãe dos irmãos antes de ser criança, do cansaço emocional que carregava há tanto tempo. Ali, naqueles momentos de vulnerabilidade compartilhada, eles construíram algo raro e poderoso. Não apenas um casamento, mas uma aliança emocional. Eles se tornaram o porto seguro um do outro, o lugar onde a dor silenciosa podia finalmente descansar. Quando Ana Clara descobriu que estava grávida, foi como se o universo inteiro parasse para testemunhar aquele momento. Ela fez o teste na cidade, sozinha, porque queria ter certeza antes de contar. Voltou para casa com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. João Miguel estava no curral consertando uma cerca e ela simplesmente parou na frente dele, os olhos brilhando, e disse: "João Miguel, a gente vai ter um filho." Ele largou o martelo, ficou parado por uns segundos que pareceram eternos, processando a informação. Então, sem aviso, pegou ela no colo e girou, rindo. Uma risada alta, limpa, cheia de alegria pura que ele nem lembrava que ainda existia dentro dele. Naquele instante, o mundo fez sentido. Todo o sofrimento humano, toda a solidão, toda a espera, tudo parecia ter valido a pena. Os meses seguintes foram de preparação cheia de esperança mínima, misturada com um medo que nenhum dos dois queria admitir. João Miguel reformou o quarto pequeno da casa, transformando-o em berço. Pintou as paredes de branco, construiu um pequeno armário de madeira, pendurou uma cortina que Ana Clara costurou à mão. Ela, por sua vez, tricotava roupinhas, cantava para o ventre, conversava com o bebê, como se ele já pudesse ouvir. Havia uma alegria genuína ali, mas também uma apreensão silenciosa. A gravidez não estava fácil. Ana Clara cansava rápido, tinha enjoos constantes e algumas noites acordava com dores que a deixavam pálida.
João Miguel tentava disfarçar a preocupação, mas por dentro crescia um pressentimento ruim, como nuvem pesada se formando no horizonte. Ele rezava toda a noite pedindo proteção, mas o medo seguia ali, agarrado no peito como bicho que não solta. Mesmo com o medo, eles seguiam. Porque é isso que a gente faz quando ama. Segue, mesmo sem garantia, mesmo com o coração apertado. Ana Clara queria muito aquele bebê. Falava sobre o futuro, sobre ensinar a criança a ler, sobre mostrar as estrelas, sobre construir uma vida cheia de afeto que ela mesma nunca teve. João Miguel ouvia tudo e sonhava junto, mas sempre com aquela pontinha de pavor guardada no fundo. Ele tinha aprendido cedo demais que a vida tira o que a gente mais ama. E embora tentasse afastar esse pensamento, ele sabia, no lugar onde a intuição mora, antes da razão, que aquele ano de felicidade era frágil demais para durar. A vida estava prestes a cobrar o preço que sempre cobra quando dá algo bom demais. E nenhum dos dois estava preparado para a escolha impossível que vinha a caminho. Quando Ana Clara entrou no 6º mês de gestação, a preocupação que João Miguel tentava esconder começou a virar realidade. As dores ficaram mais frequentes, o inchaço tomou as pernas dela, e houve noites em que ela simplesmente não conseguia dormir. Ele ficava acordado também, deitado ao lado, sentindo a impotência pesada de quem ama, mas não pode fazer nada além de estar ali. Levou ela ao médico da cidade mais próxima, uma viagem longa de charrete pela estrada de terra que chacoalhava o corpo todo. O médico, um homem de meia idade com cara cansada de quem já viu muita tragédia, examinou Ana Clara em silêncio pesado. Pediu para João Miguel sair da sala. Ele obedeceu, mas ficou do lado de fora, encostado na parede, o coração batendo descompassado, as mãos suando frio. Quando a consulta terminou, Ana Clara saiu primeiro. Estava pálida, os olhos vermelhos, mas tentava sorrir. João Miguel segurou a mão dela, apertou com força e perguntou baixinho: "O que ele disse?" Ela respirou fundo, como quem precisa de coragem para soltar as palavras. "Ele disse que é uma gravidez de risco, que meu corpo está fraco, que o bebê está crescendo mais do que deveria nessa fase e que pode complicar na hora do parto." João Miguel sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Quis perguntar mais, quis entender o que complicar significava, mas não conseguiu. Apenas abraçou ela ali mesmo, na frente do consultório, enquanto o mundo seguia indiferente ao redor. O médico ainda chamou João Miguel de volta, sozinho, e foi aí que o peso da verdade caiu sobre ele como pedra. "Prepare-se. Na hora do parto, talvez eu precise escolher. E você vai ter que decidir." Os últimos meses foram os mais difíceis. Ana Clara tentava manter a rotina, mas o corpo não obedecia mais. Ela passou a ficar mais tempo deitada, respirando com dificuldade, segurando a barriga como se pudesse proteger o bebê só com a força da vontade. João Miguel largou parte do trabalho da fazenda para ficar perto. Cozinhava, limpava, fazia tudo o que antes dividia com ela. Não reclamava, não demonstrava cansaço. Por fora, ele era força, mas por dentro estava despedaçado. Toda noite, depois que ela dormia, ele saía para a varanda e ficava ali, olhando para a escuridão, tentando negociar com Deus, com o destino, com qualquer força maior que pudesse ouvir. "Não tira ela de mim", ele sussurrava para o vazio. "Por favor, não tira ela de mim." Ana Clara sabia, ela não era boba. Percebia o medo dele, a tensão no ar, o jeito como ele evitava falar sobre o parto. Uma noite, ela segurou a mão dele e disse, com aquela calma assustadora de quem já aceitou o inevitável: "João Miguel, se chegar a hora e você precisar escolher, salva nosso bebê." Ele sentiu um nó na garganta. Apertou a mão dela com força e disse, a voz embargada: "Não fala isso, Ana Clara, não fala." Mas ela insistiu, os olhos cheios de lágrimas. "Promete para mim. Eu preciso saber que ele vai ficar, que você vai cuidar dele,
que nosso amor vai continuar vivo, mesmo que eu não esteja aqui. João Miguel não conseguiu prometer. Apenas abraçou ela, chorando baixinho, desejando que aquele pesadelo acabasse, que a vida tivesse piedade, que Deus não fosse tão cruel. Mas a vida raramente é piedosa, e Deus, se existe, às vezes parece ausente nos momentos em que mais precisamos dele. As contrações começaram numa madrugada fria de agosto. Ana Clara acordou gemendo de dor, segurando a barriga, o rosto molhado de suor. João Miguel levantou num pulo, desesperado, e correu para buscar ajuda. Chamou a parteira da região, mandou alguém avisar o médico na cidade. A casa virou um caos silencioso. Todos sabiam o que estava em jogo, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Enquanto Ana Clara lutava entre a vida e a morte, João Miguel ficava do lado de fora do quarto, rezando, implorando, negociando com o destino. Ele ainda não sabia, mas em poucas horas seria obrigado a fazer a escolha impossível que ninguém deveria precisar fazer. E essa escolha mudaria tudo, para sempre. O parto durou horas, horas que pareciam dias inteiros. O grito de Ana Clara atravessava as paredes finas da casa, rasgava o ar, entrava pelos ouvidos de João Miguel como lâmina afiada. Ele andava de um lado para o outro na sala, as mãos tremendo, o coração batendo tão forte que doía no peito. A parteira entrava e saía do quarto, o rosto cada vez mais sério, e não precisava dizer nada. O silêncio dela já contava a verdade. Quando o médico finalmente chegou, João Miguel sentiu um alívio breve, como quem se agarra a qualquer esperança. Mas o médico entrou no quarto, ficou lá dentro por tempo demais. E quando saiu, tinha nos olhos aquela expressão que nenhum marido quer ver. Ele fez sinal para João Miguel se aproximar, respirou fundo e soltou as palavras que destroem um homem por dentro. Não consigo salvar os dois. Você precisa escolher. Agora. O mundo parou. O tempo congelou. João Miguel olhou para o médico sem entender, como se aquelas palavras não fizessem sentido, como se fossem de uma língua estranha. Como assim eu preciso escolher? Ele perguntou, a voz saindo rouca, quase inaudível. O médico colocou a mão no ombro dele com aquela compaixão profissional que tenta, mas não consegue aliviar a dor. Ela está perdendo muito sangue. O bebê está sofrendo. Se eu tentar salvar ela, vou perder o bebê. Se eu focar no bebê, ela não aguenta. Você precisa decidir. Eu preciso voltar lá agora. João Miguel sentiu as pernas bambas, o chão fugindo. Como alguém pode fazer uma escolha dessas? Como alguém escolhe entre a mulher que ama e o filho que ainda nem conhece? É o tipo de decisão que destrói, que marca, que corrói por dentro pelo resto da vida. Ele quis entrar no quarto, ver Ana Clara, perguntar para ela o que fazer. Mas o médico foi firme. Não tem tempo. Ela está inconsciente. A decisão é sua. Foi aí que João Miguel lembrou. Lembrou daquela noite, semanas atrás, quando Ana Clara segurou a mão dele e implorou: salva nosso bebê. Ela tinha pedido. Tinha feito ele prometer, mesmo sem palavras. E agora, ali, no pior momento da vida dele, João Miguel precisava honrar aquele pedido. Mas como? Como aceitar que salvar o filho significa perder a esposa? Como viver com isso? Ele olhou para o médico, os olhos cheios de lágrimas que ele não conseguia mais segurar, e disse, a voz quebrando, salva o bebê. O médico assentiu, sem julgar, sem perguntar. Apenas voltou para o quarto, e João Miguel desabou ali mesmo no chão, chorando como não chorava desde criança. O choro do bebê veio meia hora depois. Um choro forte, alto, cheio de vida. A parteira saiu do quarto segurando um embrulho pequeno, enrolado em panos brancos, e disse com voz suave, é uma menina. João Miguel olhou para aquele rostinho minúsculo, os olhos fechados, a boquinha se mexendo e sentiu algo partir dentro dele. Era amor, um amor profundo, arrebatador, impossível de ignorar. Mas, junto com o amor, vinha uma dor irreparável, porque Ana Clara não estava ali para ver. Ela tinha dado a vida pela filha deles.
tinha feito o sacrifício final. E João Miguel, mesmo segurando aquela criança inocente nos braços, sentia que tinha perdido a parte mais importante de si mesmo. O médico saiu logo depois, limpando as mãos num pano ensanguentado, o rosto cansado, os ombros pesados. Não disse nada. Apenas baixou a cabeça. João Miguel entendeu. Ana Clara tinha partido. Ele entrou no quarto ainda segurando a bebê. Ana Clara estava deitada na cama, pálida, os olhos fechados, uma paz estranha no rosto. Parecia apenas dormindo. João Miguel sentou na beirada da cama, segurou a mão fria dela com uma das mãos e segurou a filha com a outra. E ali ficou, em silêncio, tentando entender como a vida pode ser tão cruel e tão generosa ao mesmo tempo. Eu fiz o que você pediu, ele sussurrou, a voz embargada. Salvei nossa menina, mas eu não sei como viver sem você, Ana Clara. Eu não sei. A bebê chorou de novo e João Miguel olhou para ela, percebendo pela primeira vez que aquela criança não tinha culpa de nada. Ela era inocente, era o fruto do amor deles. E agora ele precisaria ser pai e mãe, precisaria aprender a amar sozinho, precisaria carregar o luto contido e a responsabilidade ao mesmo tempo. Naquele momento, João Miguel não era herói. Era apenas um homem despedaçado, segurando nos braços a única coisa que restava do amor da vida dele. Nos primeiros dias após a morte de Ana Clara, João Miguel funcionava no automático, como máquina sem alma. O funeral foi rápido, simples, doloroso demais para ser real. Ele segurou a filha no colo durante todo o velório, enquanto as mulheres do vilarejo choravam e os homens desviavam o olhar, sem saber o que dizer. Ninguém sabia como consolar um homem que tinha acabado de ganhar e perder tudo no mesmo dia. Enterraram Ana Clara debaixo da jabuticabeira que ela tanto amava, e João Miguel ficou ali parado, em silêncio, segurando aquele embrulho pequeno que chorava sem parar. A bebê não entendia nada, só sabia que tinha fome, frio e que precisava de colo. E João Miguel não fazia ideia de como ser o que ela precisava. Os vizinhos tentaram ajudar, e foi só por causa deles que João Miguel não desmoronou completamente nos primeiros meses. Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos que tinha criado 7 filhos, apareceu no terceiro dia com leite, fraldas de pano e paciência infinita. Ensinou ele a segurar a bebê direito, a fazer a mamadeira, a trocar fralda sem desespero. Criança sente quando a gente está nervoso, ela dizia, com aquela sabedoria mansa de quem já viu a vida inteira. João Miguel ouvia, tentava aprender, mas por dentro estava partido. Toda vez que olhava para a filha, via Ana Clara. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Era amor e culpa misturados, num nó que apertava o peito e não soltava. Ele cumpria as tarefas porque precisava, mas não sentia alegria, apenas dever. E uma solidão tão profunda que nem o choro da bebê conseguia preencher. Ele deu o nome de Helena à menina. Helena era o nome da mãe de Ana Clara, que tinha morrido quando ela ainda era jovem. Ana Clara sempre disse que, se tivessem uma filha, esse seria o nome. João Miguel honrou o pedido, mesmo com o coração sangrando. Durante os primeiros meses, Helena chorava muito. Chorava de fome, de cólica, de solidão. E João Miguel não sabia diferenciar um choro do outro. Tentava de tudo. Embalava, cantava. Mal, desafinado, mas cantava. Andava pela casa inteira no meio da madrugada. Algumas noites ele chorava junto com ela, exausto, quebrado, sentindo que não era suficiente. Desculpa, Helena. Ele sussurrava com a voz falhando. Eu não sei ser o que você precisa, mas eu tô tentando, filha. Eu juro que tô tentando. Com o tempo, as coisas começaram a fazer sentido. Devagar, muito devagar. João Miguel aprendeu a reconhecer o choro de fome, o de sono, o de desconforto.
Aprendeu a aquecer a mamadeira na temperatura certa, a cantar as mesmas cantigas que Ana Clara cantava, a fazer carinho no cabelo fino da menina até ela dormir. Descobriu que segurar Helena no colo, sentir o peso pequenininho dela, o cheiro de bebê, trazia uma paz estranha, não apagava a dor, mas a tornava suportável. A filha não era culpada de nada. Ela era inocente, vulnerável e dependia completamente dele. E de algum jeito torto, cuidar dela virou a forma que João Miguel encontrou de manter Ana Clara viva. Cada gesto de amor sacrificial era uma homenagem silenciosa à mulher que ele perdeu. E sem perceber, ele estava criando um vínculo que, embora doloroso na origem, era real, profundo, inquebrantável. A fazenda virou um cenário diferente. Agora tinha berço na sala, fraldas secando no varal, choro de bebê misturado ao canto dos pássaros. João Miguel trabalhava menos, dormia pouco e vivia num estado constante de alerta. Mas, por mais exausto que estivesse, ele não largava. Porque desistir significaria trair Ana Clara, trair a promessa que ele fez. E mais do que isso, significaria abandonar aquela criança que não pediu para nascer, mas que precisava de alguém. A paternidade solitária não era escolha, era destino. E João Miguel, do jeito calado e teimoso que sempre foi, decidiu que ia honrar esse destino, mesmo sem saber como. Porque, no fundo, amor não é sobre saber fazer certo, é sobre não desistir, mesmo quando tudo dói. O tempo não cura, mas ensina a conviver. Foi isso que João Miguel descobriu nos 5 anos seguintes. Helena cresceu. De bebê chorona virou criança falante, curiosa, cheia de energia. Tinha os olhos da mãe, o sorriso da mãe e aquela bondade silenciosa que Ana Clara carregava como marca registrada. João Miguel via a esposa em cada gesto da filha, e isso era bênção e tormento ao mesmo tempo. Bênção porque Helena mantinha Ana Clara viva, de um jeito. Tormento porque a saudade nunca passava. Apenas mudava de forma, virando uma dor silenciosa que ele carregava no peito, guardada, sem reclamar. Ele nunca falou para Helena sobre a mãe com tristeza, sempre com amor. Contava histórias, mostrava fotos, dizia que ela era especial, corajosa, cheia de luz, e Helena ouvia tudo com aqueles olhos grandes, atentos, absorvendo cada palavra como quem guarda tesouro. A rotina dos dois era simples, mas cheia de afeto. João Miguel acordava cedo, preparava o café, penteava o cabelo da filha, nem sempre do jeito certo, mas com cuidado, e levava ela para a escola na cidade. Helena adorava a escola, adorava os livros, as professoras, os coleguinhas. Ela era daquelas crianças que todo mundo gosta, porque tinha coração grande demais para caber no peito pequenininho. Sempre dividia o lanche, ajudava quem caía, consolava quem chorava. João Miguel via tudo aquilo e sentia orgulho misturado com medo. Orgulho porque ela era boa, genuinamente boa. Medo porque o mundo nem sempre é gentil com quem tem coração mole. Mas ele não queria mudar isso nela. Queria proteger, sim, mas sem roubar a essência, porque essa bondade era a herança de Ana Clara, e João Miguel faria de tudo para preservar isso. Os 5 anos foram de aprendizado constante. João Miguel aprendeu a fazer trança, torta mais trança, a costurar botão, a inventar história na hora de dormir. Aprendeu que criança precisa de rotina, de carinho, de atenção. E que silêncio, às vezes, assusta mais do que grito. Ele nunca foi de falar muito, mas com Helena era diferente. Conversava, explicava, ouvia. E ela, esperta como só criança sabe ser, preenchia os silêncios dele com perguntas, risadas, abraços apertados que vinham do nada. "Pai, você tá triste?" Ela perguntava às vezes, quando o via olhando para a foto de Ana Clara. Ele respirava fundo, puxava ela para o colo e dizia: "Tô com saudade da sua mãe, mas tô feliz porque tenho você." E não era mentira. Era uma verdade complicada, cheia de camadas, mas verdade. A solidão continuava ali,
Mas agora era diferente. João Miguel não estava sozinho. Tinha Helena, mas ainda sentia falta de companhia adulta, de conversa que não fosse sobre escola ou boneca. Sentia falta de dividir o peso, de ter alguém que entendesse sem precisar explicar. Alguns vizinhos tentaram apresentar mulheres, sugerindo que ele refizesse a vida. Ele sempre agradecia educado e desconversava, não porque não quisesse companhia, mas porque parecia traição. Como começar de novo quando o coração ainda morava no passado? Como abrir espaço para alguém novo quando Ana Clara ainda ocupava cada canto da alma? Então, ele seguia, sozinho, mas não completamente. Porque Helena era companhia, era propósito, era a razão de acordar todo dia e tentar de novo. E foi justamente nesse estado, equilibrando o luto contido com a paternidade amorosa, a solidão com a responsabilidade, o passado com o presente, que João Miguel chegou naquele dia. O dia em que levaria a Helena para buscar na escola. O dia em que tudo mudaria de novo. Porque a vida, do jeito imprevisível que sempre foi, estava prestes a colocar no caminho deles alguém que também conhecia a dor, a perda, o fundo do poço. E às vezes é justamente no encontro de duas almas feridas que nasce a possibilidade de cura. João Miguel não sabia disso ainda, mas estava prestes a descobrir. Era um fim de tarde comum, daqueles em que o céu do sertão ganha tons de laranja e roxo, anunciando a chuva que vem devagar. João Miguel tinha ido buscar Helena na escola. Era o primeiro dia de aula dela, e ela estava radiante, falando sem parar sobre a professora nova, os colegas, os livros. Ele ouvia tudo com atenção, sorrindo discreto, quando Helena de repente parou. "Pai, olha aquela moça ali", ela disse, apontando para o ponto de ônibus. João Miguel seguiu o olhar da filha e viu uma mulher sentada sozinha. Ela era jovem, talvez uns 30 anos, bonita de um jeito simples, natural. Mas não foi a beleza que chamou a atenção. Foi a tristeza. Estava com uma mala ao lado, os ombros curvados, o rosto virado para baixo. E quando ergueu a cabeça por um segundo, João Miguel viu. Tinha lágrimas escorrendo devagar, discretas, como quem chora sem querer ser visto. Helena não pensou duas vezes. Antes que João Miguel pudesse segurá-la, ela já tinha soltado a mão dele e caminhado até a mulher. "Moça, por que você está chorando?", perguntou com aquela sinceridade desarmante que só criança tem. A mulher se assustou, limpou o rosto rapidamente e tentou sorrir. Um sorriso que misturava constrangimento com ternura. "Oi, querida", ela disse, a voz suave, mas trêmula. "Eu só não estou tendo um dia fácil, mas você não precisa se preocupar, tá bom?" Helena inclinou a cabeça, analisando, e então disse com aquela seriedade fofa de criança: "Meu pai disse que vai chover, você devia ir para casa." A mulher olhou para o céu, depois para a menina, e soltou uma risada curta, triste. "É que eu ainda não sei onde vai ser minha casa." João Miguel se aproximou, meio sem jeito, e pediu desculpas baixinho. "Desculpa o incômodo, ela é muito curiosa." A mulher balançou a cabeça, ainda sorrindo. "Não é incômodo, ela é um amor." Foi então que Helena, com aquela espontaneidade que não pede licença à lógica, soltou a frase que mudaria tudo. "Então vem para minha casa. Você pode ser minha mãe." O silêncio que se seguiu foi pesado. João Miguel sentiu o rosto esquentar, sem saber o que dizer. A mulher arregalou os olhos, surpresa, e ficou sem reação por uns segundos. Mas então, devagar, começou a chorar de novo. Só que dessa vez não era só tristeza. Era algo mais complicado. Alívio, surpresa, emoção crua. Ela se abaixou, ficou na altura de Helena e disse a voz embargada: "Você é muito especial, sabia? Muito mesmo." Helena sorriu, orgulhosa, e pegou na mão da mulher, como se já fossem amigas de longa data. João Miguel ficou ali, paralisado, dividido entre intervir e deixar acontecer, porque por mais absurdo que fosse, algo naquele momento parecia certo. A mulher se apresentou,
Chamava-se Beatriz. Contou, entre lágrimas contidas, que tinha acabado de fugir de um casamento abusivo, que tinha saído de casa só com uma mala, sem destino, sem plano, que desceu naquele vilarejo porque o ônibus parou ali e ela não tinha mais forças para seguir. Estava no fundo do poço, sem dinheiro, sem apoio, sem saber o que fazer. João Miguel ouvia tudo em silêncio, reconhecendo naquela história o sofrimento humano que ele conhecia bem. Não era a mesma dor que a dele, mas era dor, e dor, quando é real, sempre se reconhece. Helena, sem entender a complexidade do que estava acontecendo, apenas segurava a mão de Beatriz, oferecendo aquela presença pura, sem julgamento, sem cobrança. Era empatia crescente em forma de criança e, de algum jeito inexplicável, estava funcionando. João Miguel respirou fundo, olhou para Beatriz, viu a vulnerabilidade nos olhos dela e tomou uma decisão que não fazia sentido lógico, mas fazia sentido humano. "Olha", ele disse, a voz calma, mas firme, "eu não sei sua história toda. E não preciso saber agora, mas que se você está precisando de um lugar para ficar essa noite, a gente tem um quarto vago lá em casa. Não é grande coisa, mas é teto, é comida e é seguro." Beatriz olhou para ele, incrédula, como quem não acredita que ainda existe bondade no mundo. Eu não posso aceitar isso. Vocês nem me conhecem." João Miguel deu de ombros. "Minha filha já decidiu que você é parte da família. E, sinceramente, eu aprendi a confiar no instinto dela." Helena puxou a mão de Beatriz animada. "Vem, moça. Lá em casa tem comida boa e meu pai conta a história antes de dormir." E foi assim, com uma cena que mais parecia de filme do que de vida real, que Beatriz entrou na vida deles. Sem aviso, sem planejamento. Apenas aconteceu, como tudo no sertão sempre aconteceu. A chegada de Beatriz na fazenda foi estranha para todo mundo. Ela entrou na casa devagar, como quem pisa em terreno sagrado, com medo de incomodar. João Miguel mostrou o quarto que tinha sido de Ana Clara. Ainda tinha roupas no armário, perfume na penteadeira, fotos na parede. Ele nunca tinha mexido em nada, como se preservar aquele espaço fosse uma forma de manter a esposa viva. Mas naquele momento, olhando para Beatriz carregando a mala pesada, ele entendeu que guardar o passado com tanto apego era impedir o presente de respirar. "Você pode ficar aqui", ele disse a voz baixa. "Se quiser trocar alguma coisa, mexer nas coisas, fique à vontade." Beatriz olhou ao redor, viu as fotos e entendeu imediatamente. "Ela era sua esposa?" perguntou com delicadeza. João Miguel assentiu. "Era. Helena é filha dela. Ela não resistiu ao parto." Beatriz baixou os olhos, respeitosa. "Sinto muito." E não disse mais nada. Apenas agradeceu, entrou no quarto e fechou a porta devagar. Do lado de fora, João Miguel ficou parado, o coração apertado, se perguntando se tinha feito a coisa certa. Helena, por outro lado, estava radiante. Correu pela casa, mostrando tudo para Beatriz. A cozinha, o quintal, os bichos, o quarto dela, os desenhos pendurados na parede. Beatriz acompanhava tudo com um sorriso tímido, mas genuíno, como quem redescobrisse algo que tinha esquecido, a sensação de ser bem-vinda. Na hora do jantar, os três sentaram juntos à mesa. Foi estranho no começo. Ninguém sabia bem o que dizer, mas Helena, como sempre, quebrou o gelo. "Beatriz, você sabe fazer trança? Porque meu pai tenta, mas fica torta." João Miguel corou, constrangido. Beatriz riu, uma risada leve, a primeira em muito tempo. "Eu sei, sim. Amanhã eu faço uma bem bonita em você." Helena bateu palmas animada, e naquele momento simples, algo começou a mudar. A tensão foi saindo, o silêncio foi virando conversa, e a casa começou a sentir algo que não sentia há anos: vida. Nos dias seguintes, Beatriz foi se integrando devagar. Ela não tentava ocupar espaço demais, não forçava proximidade. Apenas ajudava no que podia. Lavava a louça, varria o chão, cozinhava receitas simples.
João Miguel ficava de olho, discreto, tentando entender quem era aquela mulher que tinha chegado sem aviso e que, de alguma forma, já parecia parte do cenário. Uma noite, depois que Helena dormiu, os dois ficaram na varanda, em silêncio. Foi Beatriz quem quebrou. "Obrigada", ela disse, a voz baixa. "Eu sei que você não me conhece, sei que não precisava fazer nada disso, mas você me deu algo que eu não tinha mais, esperança mínima." João Miguel olhou para ela, viu a sinceridade nos olhos e assentiu. "Todo mundo merece uma chance, e às vezes a gente precisa confiar que as coisas acontecem por algum motivo." Não eram palavras profundas, mas eram verdadeiras. E Beatriz entendeu. Com o passar das semanas, a presença de Beatriz começou a fazer diferença. A casa ficou mais organizada, a comida mais variada, Helena mais feliz. João Miguel percebia a mudança, mas tinha medo de se apegar. Medo de que aquilo fosse temporário, que Beatriz fosse embora quando se sentisse melhor. Porque, no fundo, ele tinha aprendido a não esperar que as coisas boas durassem. Mas Helena não tinha esse medo. Ela já tratava Beatriz como parte da família, chamava ela para brincar, pedia opinião sobre tudo, dormia abraçada nela quando tinha pesadelo. E Beatriz retribuía com um carinho que parecia vir de um lugar profundo, como se cuidar daquela criança fosse cura para feridas antigas. João Miguel via tudo isso e sentia algo estranho crescer no peito. Gratidão, não amor, ainda não, mas algo parecido, algo que parecia o começo de uma redenção emocional que ele nem sabia que precisava. Uma noite, Helena fez uma pergunta que ninguém esperava. "Beatriz, você pode ficar para sempre?" Beatriz olhou para João Miguel, sem saber o que responder. Ele ficou tenso, preso entre proteger a filha de uma possível decepção e permitir que ela sonhasse. Foi Beatriz quem respondeu, com aquela honestidade gentil que já era marca dela. "Eu não sei, querida. A vida às vezes é complicada. Mas, enquanto eu puder ficar, eu vou ficar. E vou cuidar de você com todo o carinho do mundo." Helena sorriu, satisfeita, e abraçou Beatriz com força. João Miguel observava tudo de longe, sentindo o coração apertar, porque pela primeira vez em 5 anos, ele via algo que parecia com futuro. E isso assustava tanto quanto acalentava. 3 meses depois, a rotina já tinha se estabelecido. Beatriz acordava cedo, preparava o café, enquanto João Miguel cuidava dos animais. Levava Helena para a escola junto com ele. E passava o dia cuidando da casa, lendo, ajudando na horta. À noite, os 3 jantavam juntos, conversavam, riam. Helena chamava Beatriz de tia Bia, e João Miguel já não estranhava mais a presença dela. Tinha se acostumado. E acostumar, para quem viveu sozinho tanto tempo, era quase o mesmo que confiar. Mas a vida, como sempre, não deixa ninguém confortável por muito tempo. Numa tarde quente de dezembro, um homem apareceu na fazenda. Alto, forte, olhar duro. Bateu na porta com força e quando João Miguel abriu, perguntou seco: "Beatriz está aqui?" O tom não era de pergunta, era de exigência. João Miguel sentiu o corpo inteiro ficar em alerta. "Quem quer saber?" Ele respondeu firme. O homem deu um sorriso torto, cheio de ameaça. "Eu sou o marido dela e vim buscar o que é meu." Beatriz, que estava na cozinha, ouviu a voz e congelou. O sangue fugiu do rosto, as mãos começaram a tremer. Helena percebeu e segurou a mão dela, assustada. "Tia Bia, quem é aquele homem?" Beatriz não conseguiu responder. Apenas ficou ali, paralisada, revivendo todo o medo, toda a dor silenciosa que tinha tentado deixar para trás. João Miguel se virou, viu o estado dela e entendeu tudo. Aquele homem não era apenas marido, era a fonte do sofrimento humano que tinha trazido Beatriz até ali. E naquele momento, João Miguel precisou decidir, se afastar ou proteger. Ele se plantou na frente da porta, bloqueando a entrada. "Ela não vai com você." O homem riu, debochado. "E quem é você para decidir isso, fazendeiro? Ela é minha mulher."
João Miguel não se mexeu. Ela não é propriedade de ninguém, e se ela não quer ir, não vai. O homem deu um passo à frente, ameaçador. Você não sabe com quem está mexendo. João Miguel segurou firme no batente da porta, o maxilar travado. Sei sim. Tô mexendo com um covarde que bate em mulher. O silêncio que se seguiu foi tenso, pesado. O homem apertou os punhos, mas João Miguel não recuou. Tinha medo, claro, mas tinha algo mais forte que o medo. A certeza de que deixar aquele homem levar Beatriz seria trair tudo o que Ana Clara ensinou. Que amor é proteger, mesmo quando custa caro. Beatriz apareceu atrás de João Miguel, a voz trêmula, mas decidida. Eu não vou voltar, Ricardo. Acabou. O homem olhou para ela com desprezo. Você acha que vai conseguir viver sem mim? Você não é nada. Ninguém ia querer você. Beatriz sentiu as lágrimas virem, mas não deixou cair. Porque pela primeira vez ela não estava sozinha. Tinha Helena segurando a mão dela, tinha João Miguel na frente dela e tinha algo que não tinha antes: coragem. Eu prefiro não ser nada do que ser sua, ela disse, a voz firme. Ricardo ficou vermelho de raiva, mas percebeu que não ia ganhar aquela. Cuspiu no chão, xingou baixo e foi embora, prometendo que aquilo não tinha acabado. João Miguel ficou na porta até o homem sumir de vista. Só então fechou, trancou e se virou para Beatriz. Ela desabou, chorando, e ele a amparou sem dizer nada. Apenas segurou, e Helena a abraçou as duas, pequena mas presente. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Beatriz ficou acordada, com medo de que Ricardo voltasse. João Miguel ficou de guarda, sentado na varanda, atento a qualquer barulho. E Helena dormiu no colo de Beatriz, segurando firme, como se pudesse proteger só com a força do abraço. Quando o sol nasceu, o medo tinha diminuído, mas a realidade tinha ficado clara. Aquilo não ia ser fácil. Beatriz precisaria de coragem, João Miguel precisaria de firmeza, e os três precisariam confiar um no outro de um jeito que nunca tinham precisado antes. Mas algo tinha mudado naquela noite. Um vínculo tinha se fortalecido. Porque quando a gente enfrenta o medo junto, deixa de ser apenas companhia, vira família. Nas semanas que se seguiram ao confronto com Ricardo, a fazenda ganhou um clima diferente. Não era tensão, mas algo parecido com vigilância amorosa. João Miguel começou a trancar as portas com mais cuidado, a observar a estrada com mais atenção, a ficar alerta a qualquer barulho estranho. Não era paranoia, era proteção. E Beatriz percebia. Via no jeito como ele olhava para ela quando achava que ela não estava vendo. Na forma como ficava mais tempo na varanda à noite, no cuidado extra que tinha ao mencionar qualquer ida à cidade. Ela não sabia nomear o que sentia com isso, mas era algo entre gratidão e um tipo de segurança que nunca tinha experimentado antes. Porque Ricardo nunca a protegeu. Ele era a ameaça. E agora, pela primeira vez, Beatriz entendia o que era ter alguém entre ela e o perigo, sem pedir nada em troca. Helena, na sua inocência infantil, não entendia completamente o que tinha acontecido, mas sabia que algo tinha mudado. Via o pai mais sério, a tia Bia mais quieta e sentia aquela tensão no ar que criança sempre sente, mesmo quando ninguém explica. Então, do jeito dela, tentava ajudar. Fazia mais desenhos, contava mais piadas, pedia para dormir entre os dois quando tinha pesadelo, e sempre tinha. Era como se, inconscientemente, ela estivesse tentando unir aquela pequena família que se formava aos pedaços. E funcionava, porque toda vez que Helena abraçava Beatriz com força ou segurava a mão do pai com confiança, ela lembrava os dois adultos de que havia algo maior em jogo ali. Não era só sobre medo ou proteção. Era sobre construir um lugar onde todos pudessem respirar sem olhar para trás o tempo todo. João Miguel começou a perceber algo que o assustava. Ele se importava com Beatriz. Não do jeito que se importava com Ana Clara. Aquilo era um tipo de amor que ficou para trás, guardado num lugar sagrado do coração.
Mas era diferente. Era empatia crescente virando cuidado genuíno. Era acordar de manhã e se pegar pensando se ela tinha dormido bem. Era sentir um aperto no peito quando via ela quieta demais, perdida em pensamentos que ele não sabia alcançar. Era querer fazer mais do que apenas oferecer abrigo. Era querer que ela ficasse. Não por Helena, por ele também. E isso o deixava dividido, culpado, confuso. Como permitir que outro afeto entrasse, quando Ana Clara ainda ocupava tanto espaço? Como explicar para si mesmo que não era traição, mas apenas a vida tentando seguir? Beatriz, por sua vez, estava aprendendo a se sentir gente de novo. Havia anos que ela não se via como alguém com valor próprio. Ricardo tinha destruído isso, tijolo por tijolo, com palavras afiadas e mãos pesadas. Ela tinha se acostumado a ser pequena, invisível, culpada por tudo. Mas ali, naquela fazenda perdida no sertão, algo estava mudando. João Miguel a tratava com respeito, pedia opinião, agradecia ajuda, ouvia quando ela falava. Helena a tratava com afeto puro, sem segundas intenções, sem cobranças. E aos poucos, Beatriz começou a acreditar que talvez, só talvez, ela merecesse aquilo, que não era favor, que ela tinha direito de existir sem pedir desculpas, que a bondade silenciosa que recebia ali não era armadilha, mas sim acolhimento real. Isso doía tanto quanto curava, porque aceitar amor depois de tanto ódio é um processo lento, cheio de recuos e dúvidas. Uma noite, enquanto lavava a louça depois do jantar, Beatriz olhou pela janela e viu João Miguel brincando com Helena no quintal. Ele fingia ser cavalo e ela montava nas costas dele, rindo alto. A cena era tão simples, tão pura, que Beatriz sentiu os olhos marejarem. Não de tristeza, mas de algo que ela não sentia há tempo demais. Esperança mínima. Esperança de que a vida podia ser assim, leve, segura, cheia de pequenas alegrias. Esperança de que ela podia fazer parte disso sem destruir nada. Esperança de que, talvez, aquilo que começou como fuga pudesse virar recomeço. João Miguel olhou para a janela naquele momento e a viu ali, parada, olhando. Seus olhos se encontraram. Ele sorriu, meio sem jeito. Ela sorriu de volta, limpando as lágrimas discretas. E nenhum dos dois precisou dizer nada. Porque, às vezes, a cura lenta acontece justamente nesses momentos silenciosos, onde o olhar diz o que a boca ainda não sabe como. A notícia de que João Miguel estava abrigando uma mulher desconhecida não demorou a chegar aos ouvidos do vilarejo. No sertão, privacidade é luxo que ninguém tem. As línguas começaram a se soltar na feira, na igreja, nos quintais. Dizem que ele trouxe uma mulher para casa. Coitada da Ana Clara, mal esfriou e ele já arrumou outra. E a menina? Que exemplo é esse? As fofocas vinham embrulhadas em preocupação falsa, mas o veneno era real. João Miguel sentia o peso dos olhares quando ia à cidade. Alguns vizinhos que antes cumprimentavam, agora desviavam o caminho. Outros faziam perguntas indiretas, tentando arrancar informações. Ele respondia pouco, do jeito dele, seco, direto, sem dar espaço para especulação. Mas por dentro doía. Não por ele, por Helena, por Beatriz. Porque ele sabia que aquele julgamento não era justo, mas também sabia que não tinha como controlar. Beatriz percebeu a mudança antes mesmo de João Miguel contar. Ela via no jeito como ele voltava da cidade mais calado. No tom de voz, quando mencionava algum vizinho, na forma como evitava levá-la junto quando precisava ir buscar mantimentos. Num primeiro momento, ela achou que ele estava arrependido de tê-la acolhido, que talvez estivesse percebendo que tinha sido um erro, que ela era peso demais. A insegurança voltou com força, aquela voz interna que Ricardo tinha plantado e que dizia: "Você só atrapalha, ninguém te quer de verdade." Ela começou a se recolher de novo, a falar menos, a ocupar menos espaço. Pensou em ir embora. Talvez fosse melhor assim. Talvez ela estivesse trazendo problemas para uma família que já tinha sofrido o suficiente.
Mas quando tentou verbalizar isso, quando reuniu coragem para dizer que talvez devesse partir, foi Helena quem impediu. Tia Bia, você não pode ir embora, Helena disse, segurando firme na mão dela, os olhos arregalados de medo. Você prometeu que ia ficar enquanto pudesse, e você ainda pode, não pode. Beatriz olhou para aquela criança pequena, com o coração enorme, e sentiu algo quebrar dentro do peito. Como explicar para uma menina de 5 anos que o mundo não funciona com base em bondade, mas em julgamento? Como dizer que, às vezes, a gente precisa ir embora, não porque quer, mas porque a presença da gente causa dor para os outros? Ela não conseguiu. Apenas abraçou Helena, apertado, e chorou baixinho. João Miguel, que tinha ouvido tudo da cozinha, entrou na sala. Ficou parado ali por um segundo, vendo as duas abraçadas, e então falou com aquela voz grave e firme que não deixava espaço para dúvida. Você não vai a lugar nenhum, não por causa de fofoca, não enquanto quiser ficar. Beatriz ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Mas as pessoas, elas estão falando, estão te julgando, estão julgando Helena. Eu não quero ser o motivo de... João Miguel a interrompeu sentando na frente dela. Beatriz, deixa eu te contar uma coisa. Quando Ana Clara morreu, as pessoas também falaram. Disseram que eu não ia dar conta de criar Helena sozinho. Disseram que eu devia entregar ela para alguém da família. Disseram que uma criança sem mãe ia crescer perdida. E sabe o que eu fiz? Ignorei. Porque eu sabia que o amor que eu tinha pela minha filha era maior do que qualquer opinião alheia. E agora é a mesma coisa. Você está aqui porque a gente quer você aqui. Porque Helena precisa de você. E porque eu também preciso. As últimas palavras saíram baixas, quase envergonhadas. Mas saíram, e Beatriz ouviu e entendeu. Naquela noite, os três fizeram um pacto silencioso. Não iam deixar o julgamento de fora corroer o que estava crescendo dentro daquela casa. Não iam permitir que a crueldade alheia roubasse a paz que tanto custou a construir. João Miguel continuaria sendo o homem íntegro que sempre foi, respondendo com atitudes, não com palavras. Beatriz continuaria ajudando, cuidando, existindo, não se escondendo, não pedindo desculpas por ocupar espaço. E Helena continuaria sendo a luz que unia todos, lembrando os adultos de que, no fim das contas, o que importa não é o que os outros dizem, mas o que a gente constrói dentro de casa, e o que eles estavam construindo, mesmo torto, mesmo improvisado, era família. E família, a de verdade, não pede licença para ninguém para existir. 2 meses depois do confronto com Ricardo, Beatriz começou a sair mais. Não sozinha ainda, sempre com João Miguel ou com Helena. Mas sair, ir à cidade, andar pela feira, entrar na igreja. No começo, cada passo era uma batalha. O coração acelerava, as mãos suavam, os olhos procuravam automaticamente por Ricardo em cada esquina. O medo estava entranhado, como marca de ferro quente na alma. Mas João Miguel andava do lado dela, sempre atento, sempre presente, e Helena segurava a mão dela com aquela confiança cega que só criança tem. E aos poucos, muito devagar, Beatriz foi percebendo que o mundo lá fora não era só ameaça. Tinha sol, tinha gente sorrindo, tinha vida acontecendo, e ela podia fazer parte disso sem se anular. Certo dia, enquanto estavam na feira, uma mulher se aproximou. Era Dona Teresa, uma das fofoqueiras mais ativas do vilarejo. Beatriz sentiu o corpo inteiro travar. Sabia que aquela mulher tinha espalhado coisas sobre ela, sobre João Miguel, sobre a situação estranha na fazenda. Preparou-se para o pior. Mas o que veio foi diferente. Dona Teresa olhou para Beatriz, depois para Helena, que estava feliz de mãos dadas com as duas, e disse num tom quase constrangido: a menina está bem cuidada, feliz. Isso é o que importa. Não foi um pedido de desculpas, não foi aceitação completa, mas foi uma brecha. Um pequeno reconhecimento de que talvez as coisas não fossem tão simples quanto as fofocas faziam parecer. Beatriz apenas assentiu, sem saber o que dizer. João Miguel
também ficou em silêncio. E os três seguiram, carregando aquela pequena vitória no peito como quem guarda moeda rara. A verdadeira transformação, porém, veio numa tarde em que Helena teve uma crise de febre alta. Foi repentino, assustador. Ela acordou tremendo, o corpo queimando, delirando. João Miguel entrou em pânico. A memória de perder Ana Clara veio com tudo, e ele ficou paralisado por segundos preciosos. Foi Beatriz quem agiu. Com uma calma que ela não sabia que tinha, pegou panos frios, baixou a febre aos poucos, acalmou Helena com palavras suaves, e só então disse para João Miguel: "Agora a gente leva ela para o médico." Ele obedeceu, ainda tremendo por dentro. No caminho, enquanto segurava Helena no colo dentro da charrete, ele olhou para Beatriz e viu algo que não tinha visto antes: força. Ela não era só a mulher ferida que tinha chegado chorando no ponto de ônibus. Ela era alguém que, apesar de tudo, ainda sabia cuidar, ainda sabia amar, ainda tinha coragem guardada lá no fundo. O médico examinou Helena e disse que era apenas uma virose, nada grave. Mas o susto foi real. E no caminho de volta, enquanto Helena dormia embalada pelos solavancos da estrada, João Miguel finalmente falou o que estava engasgado há semanas. "Obrigado, Beatriz, por tudo, por cuidar dela, por não desistir, por estar aqui." Ela olhou para ele surpresa. "Eu que agradeço, João Miguel. Vocês me salvaram. Eu estava no fundo do poço e vocês me deram um motivo para subir." Ele balançou a cabeça. "Não, a gente se salvou. Os três." E naquele momento, com Helena dormindo entre eles, com o sol se pondo no horizonte do sertão, algo silencioso, mas poderoso aconteceu. Eles deixaram de ser estranhos dividindo um teto. Viraram algo mais. Algo que ainda não tinha nome, mas que já era real. Algo que parecia muito com família. A coragem de Beatriz continuou crescendo. Ela começou a ir sozinha à cidade, a conversar com as vizinhas, a participar de pequenos eventos da igreja. Não era mais a mulher assustada que se escondia. Era alguém que, aos poucos, reconquistava o próprio espaço no mundo. E João Miguel via tudo aquilo com uma mistura estranha de orgulho e algo mais profundo. Ele tinha ajudado a tirar ela do fundo do poço, sim, mas ela também tinha feito algo por ele. Tinha trazido vida de volta para dentro daquela casa. Tinha mostrado para Helena o que era ter uma presença feminina amorosa. E tinha mostrado para ele que o coração, por mais machucado que esteja, ainda pode abrir espaço para coisas novas, sem apagar o passado, apenas permitindo que o presente também exista. Foi numa tarde de sábado, enquanto João Miguel consertava a cerca do curral e Beatriz ajudava Helena com um desenho na varanda, que o momento finalmente chegou. Helena, com aquela curiosidade sem filtro que criança tem, perguntou: "Tia Bia, você vai casar com meu pai?" O silêncio que se seguiu foi profundo. Beatriz congelou, o lápis de cor parado no ar. João Miguel, que estava perto o suficiente para ouvir, sentiu o coração disparar. Ninguém tinha falado sobre isso. Ninguém tinha colocado em palavras o que estava acontecendo entre eles. Mas Helena, na sua inocência brutal, tinha acabado de jogar a pergunta no ar, como quem joga pedra em lago calmo. E agora as ondas vinham, inevitáveis. Beatriz respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Helena, querida, casar é uma coisa complicada. Adulto precisa de tempo para essas coisas." Helena franziu a testa. "Mas meu pai casou com minha mãe em 3 meses. Você já está aqui faz mais tempo que isso." A lógica infantil era irrefutável. Beatriz olhou para João Miguel, pedindo ajuda silenciosa. Ele se aproximou, largou a ferramenta e sentou ao lado da filha. "Helena, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu conheci sua mãe, eu era um homem sozinho. Não tinha nada a perder, mas agora é diferente. Agora eu tenho você. E qualquer decisão que eu tomar precisa ser boa para você também, entende?" Helena pensou por um segundo, séria. "E a tia Bia é boa para mim, então tá decidido." João Miguel não conseguiu evitar o sorriso.
Não é bem assim, filha. Mas a pergunta tinha sido feita. E agora pairava no ar, exigindo resposta. Naquela noite, depois que Helena dormiu, João Miguel e Beatriz ficaram na varanda. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Foi João Miguel quem começou. Sobre o que Helena perguntou, Beatriz o interrompeu nervosa. Você não precisa responder nada. Eu sei que isso é complicado, que você ainda ama Ana Clara, que eu sou só para. Ele disse firme. Você não é só nada. Você é importante. Para Helena, para mim. E sim, eu ainda amo Ana Clara. Sempre vou amar. Ela me deu a coisa mais preciosa que eu tenho. Mas ela se foi, e a vida seguiu. E de algum jeito que eu não planejei, você entrou nessa vida. E ficou. E fez diferença. Então não, você não é só nada. Beatriz sentiu os olhos arderem. Eu tenho medo, João Miguel. Medo de não ser suficiente. Medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro. Medo de que Helena cresça e me culpe por ter ocupado o lugar da mãe dela. Medo de que Ricardo volte e destrua tudo isso. Eu tenho tanto medo. A voz dela falhou e ela começou a chorar. João Miguel se aproximou. Segurou o rosto dela com as duas mãos e olhou fundo nos olhos dela. Olha para mim. Eu também tenho medo. Medo de me abrir e perder de novo. Medo de magoar a memória de Ana Clara. Medo de não ser o que você precisa. Mas sabe o que eu aprendi? Que medo faz parte e que a gente não precisa ter todas as respostas agora. A gente só precisa decidir se quer tentar, juntos. Beatriz olhou para ele, viu a sinceridade crua naqueles olhos cansados e algo dentro dela cedeu. Não era o medo sumindo, era a coragem crescendo maior que ele. Eu quero tentar, ela sussurrou. João Miguel sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Eu também. E ali, naquela varanda simples, debaixo do céu estrelado do sertão, dois corações machucados decidiram que, talvez, ainda houvesse espaço para algo novo, não apagando o passado, mas permitindo que o presente também tivesse voz, não negando a dor silenciosa, mas aceitando que a cura lenta também é válida, não prometendo final feliz, mas se comprometendo com o caminho, um passo de cada vez. Os meses seguintes foram de construção lenta. João Miguel e Beatriz não se casaram imediatamente. Não porque não quisessem, mas porque entendiam que algumas coisas precisam de tempo para serem feitas direito. Eles namoravam do jeito deles, conversavam mais, dividiam mais, riam mais. João Miguel levava Beatriz para ver o pôr do sol na beira do rio seco. Beatriz cozinhava as receitas favoritas dele. Helena ganhava um pouco mais de liberdade, vendo os dois adultos construírem algo bonito, devagar. E a casa, finalmente, começou a respirar sem peso. As fotos de Ana Clara continuavam na parede. João Miguel fez questão disso, e Beatriz concordou. Ela faz parte dessa história, Beatriz disse, e eu não quero apagar isso, quero honrar. O vilarejo, aos poucos, foi aceitando, não todos, mas alguns. Dona Maria voltou a visitar, trazendo bolos e conselhos. Algumas mulheres da igreja começaram a cumprimentar Beatriz na rua. Os homens pararam de olhar João Miguel com desconfiança. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Porque, no fim das contas, o que convenceu a comunidade não foram palavras, foram atitudes. Era impossível olhar para Helena e não ver uma criança feliz, saudável, amada. Era impossível ver João Miguel e não perceber que ele estava mais leve. Era impossível ignorar que Beatriz tinha se transformado de mulher quebrada em mulher inteira. E isso, por si só, era prova suficiente de que algo certo estava acontecendo ali. Ricardo nunca mais voltou. João Miguel ficou sabendo meses depois que ele tinha arrumado outra vítima em outra cidade. A notícia trouxe uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque Beatriz estava segura. Raiva porque ele continuava livre, fazendo o mesmo mal para outra pessoa.
Mas João Miguel não podia controlar isso. Só podia controlar o que acontecia dentro da fazenda dele. E ali ele tinha certeza. Beatriz estava protegida, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela tinha um lugar onde era valorizada, respeitada, amada. E isso, de alguma forma torta, era justiça. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça da vida, que às vezes compensa o sofrimento com redenção emocional inesperada. 2 anos depois daquela tarde no ponto de ônibus, João Miguel pediu Beatriz em casamento. Foi simples, como tudo naquela casa sempre foi. Ele preparou um jantar especial, chamou Helena para ajudar e, no meio da refeição, com a filha como testemunha, pegou a mão de Beatriz e disse: "Eu não sei prometer que vai ser perfeito, mas eu prometo que vai ser real, que eu vou te respeitar, te proteger, te amar do jeito que eu sei, e que se você aceitar, a gente vai construir isso juntos, os 3. Beatriz chorou, mas eram lágrimas boas, daquelas que limpam em vez de manchar. "Eu aceito", ela disse. E Helena gritou, pulou, abraçou os dois, e ali, naquela cozinha pequena, selou-se um pacto. Não apenas entre João Miguel e Beatriz, mas entre os 3. Uma família que não nasceu no sangue, mas no acolhimento. Que não veio do planejamento, mas da coragem de dizer sim quando a vida ofereceu uma segunda chance. O casamento foi na mesma igreja onde João Miguel tinha casado com Ana Clara. Algumas pessoas acharam estranho, outras acharam bonito. João Miguel não ligou para nenhuma das opiniões. Ele sabia, no fundo, que Ana Clara aprovaria, porque ela sempre quis que ele fosse feliz, porque ela deu a vida para que Helena tivesse futuro. E Beatriz era parte desse futuro. Era a mulher que cuidava da filha dela, que amava o homem que ela amou, que honrava a memória sem tentar apagar. No dia do casamento, João Miguel colocou flores no túmulo de Ana Clara antes de ir para a igreja. "Obrigado", ele sussurrou, "por Helena, por me ensinar a amar e por me deixar seguir." O vento soprou devagar, balançando as folhas da jabuticabeira, e João Miguel sentiu de um jeito que não precisava de explicação que ela estava ali. Não em forma, mas em essência, aprovando, abençoando, liberando. Talvez essa história tenha te lembrado que a vida não oferece escolhas perfeitas, só decisões possíveis, que mesmo na solidão, no luto contido e no sofrimento humano, ainda existe espaço para acolhimento, cura lenta e uma redenção emocional que não faz barulho, mas transforma tudo. Quantas vezes você já precisou ser forte sem saber como? Quantas vezes a esperança mínima foi tudo o que te manteve de pé? Essa história não é sobre sertão, fazenda ou destino. É sobre pessoas comuns tentando amar do jeito que dá. Se algo aqui tocou você, reflita. Que gesto simples pode mudar a sua própria história hoje? Se essa história tocou você em algum lugar aí dentro, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada narrativa é um convite para sentir, refletir e seguir em frente. Sem promessas fáceis, mas com histórias que curam no silêncio.